Bom dia, amada igreja, graça e paz. Louvado seja Deus nesta manhã, já entrar na presença dEle através dos cânticos. E hoje nós estamos com este tema, né? Acho que os irmãos perceberam desde a ministração do louvor. Venha o teu reino, é o tema para esta manhã. E eu gostaria de convidar mais uma vez, é uma palavra bem pertinente para nós, né? Ainda mais nos dias que nós estamos vivendo. Então eu gostaria mais uma vez, antes de entrarmos na palavra do Senhor, orar, pedir para que Deus possa falar aos nossos corações, né? Então eu gostaria de convidar a todos presentes, o pessoal que está no fundo também, a colocar o seu coração para que Deus possa falando uma palavra do Espírito Santo para os nossos corações nessa manhã. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer esta manhã, porque até aqui podemos entrar na Tua presença, poder Te cultuar, entregar os nossos corações, através dos cânticos, através do hino. Ó Deus, se nós queremos continuar nessa adoração, entregando, derramando os nossos corações. Espírito Santo de Deus, tem algo para falar aos nossos corações. Venha ao encontro, Pai. Por favor, nós queremos, neste momento, escancarar as portas da nossa vida, dos nossos corações, para que o Senhor possa ministrar, falar, ensinar, através da Tua palavra. Nós entregamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos com este tema, né? Como eu falei, venha o teu reino. E nós estamos neste mês, né? Celebrando a Páscoa e vendo tudo aquilo que foi ministrado sobre a Páscoa, né? A ressurreição de Jesus, a vida de Jesus. E esta obra maravilhosa foi feita para que o reino do Senhor viesse sobre nós. Então eu quero dar essa continuidade agora, nesse prosseguimento, agora nesse reino que vem sobre nós. E na classe da mocidade nós temos estudado sobre isso já há algum tempo, sobre as parábolas, sobre o reino. Então eu queria trabalhar um pouquinho para que os irmãos pudessem entender um pouquinho, né, como que funciona essa teologia, essa dinâmica do reino sobre nós. E como os irmãos sabem, nós oramos hoje, né, fizemos a oração do Pai Nosso. Então, na oração do Pai Nosso, nós iniciamos agradecendo ao Pai, né? Santificado seja o Teu nome. Nós iniciamos glorificando o nome do Senhor. Então, o Senhor Jesus, Ele nos ensina a orar dessa forma, sempre iniciando agradecendo, louvando a Deus, né? E aí inicia fazendo as petições. E a primeira petição que Jesus faz é esta: venha o Teu reino. Os irmãos perceberam? Venha o Teu reino. E aqui, irmãos, o que os irmãos entendem sobre venha o teu reino, né? A gente fala naturalmente, venha o teu reino. Mas o que significa isso? Você está querendo dizer que então, você quer que este mundo acabe agora e venha o reino dele? E é isso, né? Mais ou menos nessa esperança assim também, né? Mas nós oramos corriqueiramente a oração do Pai Nosso e citamos, né, todo o Pai Nosso de uma forma, muitas vezes, com sentimento, né? Por isso nós falamos, vamos orar, né? Entregando realmente. Mas a oração do Pai Nosso, às vezes, é feito antes do jogo, né? Não sei porquê, às vezes é um rito de cada time. Eu já vi vários times reúnem ali, fazem a oração do Pai Nosso antes do jogo, ou até no final do jogo, mas eles fazem a oração do Pai Nosso. Não sei se é um entendimento de que se fizer a oração do Pai Nosso, o time vai ganhar. O problema é se os dois times fazem a oração do Pai Nosso, né? Aí complica. Mas às vezes eu vejo times fazendo a oração do Pai Nosso. Às vezes tem pessoas que fazem antes do trabalho, né? Em eventos. Estou dizendo que isso é ruim, logicamente que não. A oração do Pai Nosso, nós devemos realmente orar. Mas o que significa isso? E quantas vezes não oramos e falamos, venha o teu reino, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, ela tem um fundamento bem amplo e a gente vai meditar sobre isso nesta manhã. Mas, irmãos, o que significa então, né? Eu hoje queria trabalhar um pouquinho, o que significa então para nós esta oração, né? Venha o teu reino. Então, o reino de Deus, o reino dos céus, ela é trabalhada muitas vezes, né, na Bíblia, e no Novo Testamento é um tema central do Novo Testamento, né? A gente pode ler Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelhos, e principalmente nos evangelhos sinóticos, o Mateus, Marcos e Lucas, nesses evangelhos, vão falar bastante e
fala mais ou menos cerca de 80 vezes sobre o reino dos céus, ou o reino de Deus. Principalmente em Mateus, você vai encontrar como o reino dos céus, porque a palavra era mais para os judeus, e os judeus temiam falar Deus, assim, normal. Então, até na hora de escrever, os escribas evitavam escrever Deus, eles escreviam céus, né? Eles temiam, eles tinham muito temor em falar Deus de qualquer forma. Então, em Mateus você vai encontrar mais o reino dos céus, é semelhante a, né, o reino dos céus, ele está vindo. Mas em Marcos, Lucas e João você vai encontrar mais falando sobre o reino de Deus, mas é a mesma coisa. E a Bíblia vai falar muito sobre isso, e Jesus vai falar muito sobre isso, sobre o reino dos céus, o reino de Deus. Irmãos, quando a gente lê na Bíblia, ela vai falar num sentido do reino celestial também, né? Do reino celestial, o reino de Deus que está por vir. Quando eu era pequeno, falava muito sobre o reino de Deus. Falava muito da segunda vinda. Não sei se os irmãos lembram, né? Década de 80, 90, se falava muito sobre a segunda vinda, falava muito sobre o reino de Deus. E na ocasião tinha várias canções, corinhos que falavam sobre isso. Não sei se os irmãos lembram, né? Canção de criança que falava: o céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus, vou avistar, o céu é um lindo lugar. Alguém conhece a música? Então vocês já são da geração um pouco mais antiga, né? Essa canção, quando eu cantava, eu sempre ficava imaginando como que deve ser o céu. E ficava imaginando o céu, e falava que havia ruas de ouro, não haverá mais choro, ranger de dentes, não vai haver sofrimento. Eu ficava imaginando, puxa, como que é isso? Né? Como que será que é o céu, este lindo lugar? Agora, tem outras canções que o pessoal da mocidade cantava, Cristo vem me buscar, para o céu me levará. Conhece ou não? Ao Cordeiro prometido voltará. Essa música é muito bonita, né? Que fala, oh glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Legal, né? Essa música é muito linda. Quando a gente cantava, assim, era de arrepiar, que Cristo já estava vindo buscar e a gente estava sendo levado. Eu sempre imaginava, eu via figuras, né? Assim, a gente tinha bastante figura antigamente, que tinha o céu se abrindo, a gente estava sendo levado assim, né? Eu falava, meu Jesus, que coisa boa, né? Que maravilha. A gente ficava assim, maravilhado só de pensar nesse dia em que Jesus vem e a gente estava sendo levado com os irmãos ali, todos juntos. Que maravilha. Então, o reino de Deus, a Bíblia vai falar muito sobre o reino celestial, a nossa esperança, um dia com o Pai. Cristo está preparando lugar para nós, namorada celestial. Gente, isso é maravilhoso. Então, o que nós esperamos do reino, né? Desse local, desse lugar maravilhoso, sem dor, sem mágoa, sem tristeza. Então, esse lugar é sensacional. Mas a Bíblia, irmãos, por isso que na teologia tem até a teologia do reino, porque é tão complexo isso que a Bíblia fala de várias coisas, né, sobre o reino, mas a Bíblia vai falar também sobre o reino que já chegou. Esse reino já chegou, está entre nós. E aí fala, mas como assim? Já chegou? Então, opa, eu quero isso daí, né? Quem não quer? Não precisa mais trabalhar, vai poder ficar na rede só cantando, oh, glória, aleluia. Quem não quer, né? Esse reino já chegou dessa forma. Que lugar é esse? Né? Que lugar é? Deixa que eu vou nesse reino aí. Então, quando a gente imagina o reino, né, já imagina um castelo, um lugar bonito, um paraíso assim, cheio de flores, né? Plantas. Então, nós imaginamos esse local tão gostoso, né? Você não tem irritação, tranquilo, né? A gente fala que o Shalom é um pouquinho um pedaço de céu ali quando a gente está com a turma. Naquelas semanas que a gente passa, é muito legal, né? Um verde. Então, nós vamos ter até o retiro. Quem não se inscreveu, faça a inscrição, que a gente vai estar nesse local também. Irmãos, mas o reino de Deus já chegou. Mas não está referindo a um local, né? Não está referindo a um lugar exatamente, não está referindo ao tempo, mas já chegou e Jesus está tentando falar sobre isso, que o reino de Deus já chegou através de quem? Através de Cristo Jesus, o Messias, Ele é o Rei, e o reino se inicia. E aonde, irmãos?
inicia mais precisamente em nossos corações, em cada um de nossos corações. Então, o reino de Deus se instala em nossos corações e se inicia. Ah, legal. Mas como que se dá isso? Como que esta mensagem chega no primeiro século, para os primeiros cristãos ali, ou para a multidão? Como que ela chega, esse evangelho, essa mensagem do reino chega para as pessoas? Então, em Mateus, capítulo 3, João Batista vai falar sobre isso. João Batista veio um pouquinho antes de Jesus, primo de Jesus, e ele vai falar assim, o tempo é chegado, dizia ele, o João Batista, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, João Batista está falando, olha, é chegado o reino, vocês precisam se arrepender. Quem está chegando? Jesus está chegando, João Batista estava falando. Vocês precisam se arrepender, crer nas boas novas, uma ótima notícia, que o reino já chegou. Irmãos, e quando Jesus chega, Jesus tenta falar para a multidão sobre este reino. E este reino, ele vai falar de várias maneiras, e tenta explicar para a multidão, mas a multidão não conseguia entender, fala, mas como assim? Não conseguimos entender, ele é bom, ele é ótimo, maravilhoso, sensacional. Irmãos, quem não quer algo assim na vida, né? Brasileiro gosta de qualquer coisa boa, se sabe que tem, nem sabe direito se tem coisa boa, mas já faz um monte de fila, né? Viu uma fila, todo mundo já entra na fila, aí às vezes fala, o que você está fazendo na fila? Não sei, mas parece que uma coisa boa, eu vou ficar aqui, né? A gente quer uma coisa boa, quem não quer? Quem não gostaria de numa manhã receber um WhatsApp, uma notícia ótima? Quem não espera por isso? Claro que espera. Irmãos, e Jesus estava dando uma ótima notícia para a multidão. E ele vai falar através de várias parábolas. Então, na Bíblia, você vai encontrar as parábolas do reino, né? Quem não conhece a parábola do semeador? Né? Quem conhece? Ô, gente, pouca gente, então, muita gente já ouviu falar da parábola do semeador, né? Então, essa parábola é uma parábola do reino. A parábola do joio e do trigo, dos talentos, do bom samaritano, né? Do grão de mostarda. Então, tem várias parábolas que vai falar sobre as parábolas do reino. E o que significa isso? Jesus está falando, o reino de Deus é chegado. Em todas as parábolas, a maioria vai falar sobre isso, o reino de Deus é chegado. E nas diversas parábolas, nessas parábolas, conta que a mensagem, as boas novas, o reino é chegado, mas alguns não receberam. Jesus vai falar através das parábolas. Alguns não receberam, morreram pelo meio do caminho, foi esmagado pelos espinhos, não entenderam. Alguns receberam, vai falar sobre isso. Então, alguns serão enganados por outras mensagens, outro reino. As parábolas vão dizer isso. E a parábola do tesouro escondido vai falar de algo muito valor. E se tem uma pessoa encontra algo de muito valor, assim, ficou maravilhado, é algo assim que ele vai e vende tudo que tem para conquistar esse tesouro. Ele deixa tudo para pegar este tesouro para ele não vai perder essa oportunidade, é algo maravilhoso. E mesmo assim, irmãos, Jesus contando, gente, chegou o reino, vocês não estão entendendo? Alguns, naquele primeiro século, entenderam, poucos, mas a maioria não entendeu. Por que será? Então, irmãos, eu fiquei pensando, como é que nós vamos entender sobre o reino de Deus? Eu creio que muita gente já estudou, sabe o que é o reino, mas na prática, mas como é bom? Como é que eu posso enxergar essa coisa boa? Como é que eu posso ter certeza que é coisa boa? Irmãos, neste mundo que nós vivemos, tem muita coisa ruim, esse reino, né? A gente está vendo tanta coisa ruim nesse reino, a gente está vendo várias escolas, né? Que tem tido assassinatos nas ruas, roubos, tantas coisas ruins nós estamos vendo neste mundo. Mas também, algumas coisas, tem coisas boas neste mundo também, que dividem a nossa ótica, a nossa visão, o nosso desejo, com o desejo do reino. Mas como entender então que o reino de Deus, viver o reino,
é a melhor coisa para a nossa vida. E já inicia hoje, o reino celestial hoje, a gente pode enxergar uma dimensão do reino. Então Jesus veio para nós e entre nossos corações a gente consegue já enxergar a dimensão do reino. Mas como é que se dá isso? Eu fiquei pensando, como é que se dá isso? Não existe, irmãos, na Bíblia, apresenta uma fórmula mágica. Não tem uma fórmula que você vai falar assim, assim você faz isso e você vai começar a enxergar o reino, né? Não existe uma fórmula, mas existe algumas dicas que a palavra de Deus nos dá. E a oração do Pai Nosso, irmãos, está inserida dentro do Sermão do Monte. Mateus 5, capítulo 5 a capítulo 7, vai falar do Sermão do Monte. Quantos aqui já ouviram falar do Sermão do Monte? Ah, legal, né? Muita gente já ouviu falar do Sermão do Monte. Você vai ver fotos, né, quadros falando do Sermão do Monte. E ali no Sermão do Monte, Jesus vai falar, vai pincelar um pouco como que nós vamos poder abrir os nossos olhos espirituais. Anos de vida cristã, vai falando, poxa, mas eu não consigo entender o que é viver o reino. Tantas coisas que me dividem meu coração, eu não acho tão legal viver o reino. Ah, mas tem que acordar no reino, tem que ler a Bíblia, tem que acordar de manhã. Ah, e tem que fazer isso, não pode fazer aquilo. Ah, mas não posso fazer mais aquilo. Ah, não. Mas eu então não sei se eu quero. Não consegue entender o que é tão bom, mas o irmão fala que é tão bom viver o reino, mas como assim eu não consigo entender? E aqui, irmãos, eu fiquei pensando sobre isso e consegui entender assim que Mateus, capítulo 5 a capítulo 7, Jesus está falando mais, nada menos do que o reino. Como que é viver o reino? Então, irmãos, como descobrir, como encontrar o reino? Né? E aí, irmãos, nisso que nós queremos entrar nessa manhã, a gente fala, venha o teu reino. Jesus, venha o teu reino. Deus, venha o teu reino sobre a minha vida. Mas como encontrar? Como encontrar com o reino? Irmãos, nós precisamos ter um pouco da nossa parte também para encontrar o reino. Fazer a nossa parte. E em primeiro lugar, nós precisamos mudar alguns valores. No reino, os valores são outros. Então vai precisar de algumas disposições da nossa vida, se você quer encontrar o reino de verdade ou não. E a parábola, o Sermão do Monte vai nos dizer isso. Vai precisar algumas escolhas, algumas mudanças para a nossa vida. E a primeira mudança é a mudança de valores. Quando inicia o Sermão do Monte, vai falar das bem-aventuranças. Acho que muitos lembram, né, das bem-aventuranças. Alguém sabe aqui qual que é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os... Oi? Humildes de quê? De coração. Olha, tem gente que está na ponta da língua ali. Bem-aventurado os humildes de coração. Na versão da NVI vai falar sobre bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Pois deles é o reino de Deus. Jesus inicia o Sermão do Monte com as bem-aventuranças, e este primeiro vai falar isto: bem-aventurados os pobres de espírito, deles já é o reino dos céus. Como que nós vamos poder, então, abrir os nossos olhos espirituais e entender a dimensão do reino, irmãos? Nós precisamos ser pobres de espírito. Então pobre de espírito significa a gente ser mais simples. Pobre de espírito, japonês tem muito disso. Não, tudo bem, né? Não, dessa vez deixa ela tocar. Eu sou humilde mesmo, né? É isso? Então você já está no reino do céu, poxa, eu enxerguei o reino do céu, agora eu sei como é que é isso. Sou muito bonzinho, sou humilde demais, né? A minha maior virtude é a humildade, né? Tem gente que fala, né? Irmãos, eu fiquei pensando, mas o que será que é pobre de espírito, né? Uma das melhores explicações que eu vi foi do pastor Russell Shedd. O pastor Russell Shedd já faleceu há alguns anos, e numa das últimas mensagens, ele dá essa explicação, que fala assim: ser pobre de espírito significa... eu coloquei aqui. Não coloquei não.
Ser pobre de espírito significa que eu reconheço Jesus como rei. Eu reconheço Jesus como rei, e como então súdito do rei, eu entrego todos os meus direitos a ele. Agora eu não tenho direito nenhum, sou súdito do rei. O Dr. Shedd explica sobre isso. Eu reconhecer que Jesus é o meu rei, então ele é meu rei agora, eu sou súdito e eu entrego todos os meus direitos, eu não tenho direito algum. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo, eu entrego a Ele. Ele quem dirige a minha vida, é Ele quem determina quem eu sou, o que eu vou fazer, pela qual eu vou viver. Então, ser pobre de espírito é uma entrega total da direção da nossa vida ao Senhor Jesus. Meus irmãos, quando nós conseguimos fazer isso, nós começamos a entender a dimensão do reino dos céus. É uma entrega total de tudo da nossa vida. Então, muitas vezes, puxa, eu não consigo entender a dimensão do reino celestial. Muitas vezes a gente entregou 10%, 20%. Falta entregar 100% e totalmente. Irmãos, que incrível Jesus colocar a primeira bem-aventurança, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E nesta manhã eu glorifico o nome do Senhor, porque há muitos irmãos e irmãs aqui pobres em espírito, amém? Amém, irmãos, declara assim, eu sou pobre de espírito, em nome de Jesus, né? Eu quero ser pobre de espírito, não quero viver para mim mesmo, mas eu entrego sobre a minha vida ao Senhor Jesus. Então isso é ser pobre de espírito. Irmãos, então podemos entender, notar, que os valores que Jesus aponta para nós são opostos a nós, a nossos ideais hoje. Para nós hoje, a gente é afirmado, não, você tem que ser o cara, você tem que ter, você tem que conquistar. E nos valores de Cristo, quando você entende os valores do reino, é ao contrário, você precisa ser pobre de espírito. E se a gente for entrando um pouco sobre as bem-aventuranças, Jesus inicia com um pacote de bem-aventuranças para a nossa vida, e você vai perceber que são todos opostos aos nossos valores terrenos aqui, hoje. Então, bem-aventurado quem? Os que choram. Né? Não, você precisa ser forte. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. E agora, irmãos, eu separei esses últimos 3, que vai falar isto. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Estes que decidem viver o coração limpo, sem falsidade, a mentira, que se entregam totalmente, estão totalmente rendidos ao seu Rei, verão a Deus. É uma outra dimensão. Então, quando Jesus vem a nós, Ele faz essa ligação com o Pai, para que a gente possa ter derramado, perdoado os pecados, limpos, e a gente entra numa outra dimensão maravilhosa, celestial, que você não vai passar anos da vida, que não vai duvidar de quão é bom viver com Cristo. E nós temos vários irmãos aqui da terceira idade, que desde pequenos estavam aqui na igreja, e que descobriram e até hoje não deixaram a fé, estão sentados hoje junto com a gente, e voltaram depois da pandemia, glória a Deus, né? Muitos irmãos da terceira idade estão entendendo que é maravilhoso estar com Jesus, porque entenderam que precisa ter esses valores totalmente inversos do que nós vivemos. Então, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, né? Os pacificadores, eu fiquei pensando, como que é ser pacificador, né, irmãos? Geralmente a gente vai para uma turma, não, pega ele, vai lá. A gente está mais para incentivar alguma coisa, mas do que ser pacificador, pedir a presença dEle, a presença do Espírito Santo. Perseguido por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Quando nós somos perseguidos por causa do nome de Jesus, nós vivemos com Ele, nós estamos entendendo, nós podemos entender que deles é o reino de Deus. Então, como podemos ver a dimensão, a grandeza do reino? Quando estamos dispostos a mudar estes valores da nossa vida.
os valores do reino, os valores daquilo que nós estamos habituados. Então, as bem-aventuranças começam dizendo sobre isso. Bem-aventurados pobres de espírito, os limpos, pacificadores. Irmãos, como que isso, a gente na prática, a gente pode ver isso acontecendo na nossa vida prática? Um pouquinho mais para frente do Sermão do Monte, Jesus vai falar assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, então, essa é um sinal de que agora nós estamos vendo a dimensão do céu. Brilha a sua luz diante dos homens. Mas esse brilho agora não sou eu. Quem aparece não é o Takashi, não é você. Quem vai aparecer é Jesus. Todas as suas obras, tudo aquilo que você faz de bom, é Jesus aparecendo. Tudo aquilo. Puxa, mas como você toma essa decisão diferente? Todas essas boas obras, aí você se glorifica. Não, mas eu sou bom mesmo. Não, já não sou eu mais. Cristo agora está brilhando. Então é um sinal de que agora você começou a viver o reino. Você vê a dimensão do reino celestial. Como é bom viver a dimensão do reino. Então, o Sermão do Monte vai mostrar primeiramente que os valores são outros, irmãos. Os valores são outros. E aí, irmãos, o que acontece? Quando a gente entende que os valores são outros, a gente muda os nossos valores, a gente começa a entender que nós precisamos ser pobres de espírito, entregar totalmente a nossa vida, mudar todo o nosso ser puros de coração, e a gente começa a entregar na dimensão, viver, brilhar. O que acontece? Vai desencadeando, irmãos, outras mudanças em nossas vidas. E Mateus, no Sermão do Monte, vai dizer isso. Vai dizer que vai mudar as nossas consciências, as nossas falsidades, as nossas hipocrisias vão ter que mudar, não vai sustentar mais. Então, Jesus vai continuar no texto do Sermão do Monte, vai falar sobre isso. No texto, fala uma história aqui, né? Umas atitudes que algum povo de Israel estava fazendo ali naquela época. Então, no Mateus 5, né, no Sermão do Monte, 23, 24, vai falar isso, mudança da consciência. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiramente reconciliar com seu irmão, depois volte para apresentar sua oferta. O que é isso? Parece uma coisa óbvia, mas o que estava acontecendo? Algumas pessoas tentavam mostrar que dava oferta, né? Não sei como é que eles faziam. Provavelmente pegavam o saquinho ali, né? Olha aqui, ó. Tô dando aqui, hein? Gente, tô cheio da grana, tô dando aqui. E, irmãos, mas essa pessoa que estava ali, né? Mostrando ali que estava dando, na verdade tinha muita dívida. Tinha que consertar algumas coisas com outros irmãos ali. Tinha dívidas. Então, no decorrer do texto, vai falar sobre isso. Esse irmão tinha dívidas com outros. Então, Jesus vai falar sobre isso, que, olha, primeiro conserta a sua dívida, antes que a pessoa entre com um processo contra você. Né? Depois que consertar a tua vida, arrumar, você dê sua oferta. Mas ele está falando no sentido da hipocrisia. E quantas vezes, na nossa consciência, fala, mas está tudo bem, faz atitudes. Mas isso aqui, né, faz para se mostrar, mas tudo bem. Isso vai contaminando, vai dominando a nossa mente, vai trazendo falsidade na nossa mente, dizendo aquilo que nós não somos. Né? Pequenos detalhes que vai fazendo com que a gente vai sendo uma outra pessoa não real. E nessa nova concepção do reino, ela muda. Jesus fala, não pode mais assim, vai consertar. E Jesus vai falar sobre detalhes em questão do adultério, por exemplo. Então ele não vai colocar todas as regras da nossa vida, vai pontuar algumas para mostrar como que agora a nova vida no reino. A dimensão do reino, quem vive o reino, o que vai mudando, desencadeando uma mudança. E vai falar sobre adultério também. Mas eu não estou saindo com ninguém, não estou fazendo nada. E a gente fica nessa consciência, mas isso aqui eu só dei uma olhadinha, não foi nada. Não estou pecando não. E a Bíblia vai falar sobre isso. Se você olhar para outra mulher com os olhos impuros, você já está pecando. Mas, irmãos, quem não está vivendo o reino, tudo bem. Consegue viver uma consciência limpa.
Mas quem entende a dimensão, a pessoa que entrou, pobre de espírito, entrou na dimensão, encontrou com o reino celestial, com Jesus, já não consegue, isso aqui já não dá mais. Puxa, Jesus, me perdoa, porque eu fiquei olhando para aquela mulher lá e fica incomodado. Então é natural, o incômodo vem, porque você já não está vivendo neste mundo. Agora, se você vai contar para os amigos, as amigas, que isso, normal, cara, curte aí, não está nem aí. A coisa mais normal, neste reino é normal. Mas no reino com Jesus, Jesus está dizendo agora, as coisas, a consciência é com o Pai, não é normal. Jesus vai apontar no nosso coração, dizendo assim, olha, tem uma coisa errada. A nossa consciência vai mudando, e vai dizendo, não posso fazer isso na minha vida. Eu preciso voltar. Então Jesus vai colocar esses detalhes. E você vai continuando olhando o Sermão do Monte, ele vai colocar vários detalhes. Logicamente, no sermão, é um sermão que ele diz, naquele momento, não vai pontuar todas as coisas. E não precisa, porque a nossa consciência, quando a gente está no reino, ela vai mostrar, isso aqui, Deus, isso aqui não está no reino, não está no sagrado, incomoda. Né? Tem coisas que a gente vai ter que reunir, falar, olha, me perdoa. Porque incomoda, porque a gente está vivendo no reino celestial agora. Não dá para viver no reino celestial e nas trevas também. Então, irmãos, isso tem que nos incomodar. Jesus está falando dos detalhes das nossas ações intencionais e tentamos fazer com que elas não sejam pecados. Mas no reino celestial já não dá mais. A gente não tem como, não, mas Deus, deixa faz isso aqui, não é pecado não. Já não dá mais. Tem que mudar, tem que haver uma mudança. Isso tem que incomodar, né? Então, a primeira mudança que eu vejo que Jesus fala no Sermão do Monte é sobre essas mudanças nos nossos corações. Então, a gente viu que nós temos a mudança de valores, e isso impacta na consciência e também no nosso senso de justiça agora. Né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. A nossa justiça agora é diferente. A nossa justiça agora, ela já não é mais com ira. Lógico, não aceitamos mais o pecado, mas não é com ira, vamos pegar, derrubar tudo, quebrar tudo, vou matar, não. Irmãos, quando Jesus vai falar sobre essa questão do nosso senso de justiça, ele vai falar sobre a vingança, sobre o perdão, sobre o espírito de ódio. Vai falar muita coisa no Sermão do Monte, vocês podem olhar no capítulo 5, Mateus capítulo 5, Jesus vai nos ensinar que há muita coisa para nós aprendermos quando nós entramos na dimensão do reino, esses valores da justiça, é muito diferente. Diferente tal que Jesus fala assim, se alguém bater no teu rosto, você ofereça o outro lado. Gente, quem consegue? Eu posso até oferecer o outro lado, mas na terceira já não aceito mais, né? Aí já a chapa esquenta. Mas, irmãos, quem vive com Cristo, quem vive a dimensão do reino, é uma coisa mais sobrenatural, né? Jesus fala nesse ponto. Então, Jesus vai falar assim, vocês ouviram o que foi dito, na lei falava isso, né? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas agora, na nova dimensão do reino celestial, aqueles que são pobres de espíritos, aqueles que são limpos de coração, verão a Deus. Ele diz assim, ame seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Olha que diferença. Gente, é uma mudança que, eu não sei quantos é que chegaram nesse nível, né? Mas na medida que a gente vai chegando nesse nível, o reino celestial vai se abrindo. O Espírito Santo vai entrando na nossa vida. Nós vamos vendo maravilhas na nossa vida, dimensões da nossa vida na qual a gente nunca viveu. A gente vai vendo, começando a ver um pouquinho do céu ali. O gozo celestial. Porque essa pessoa já não fica mais, falando mal, magoado, irritado, mas consegue compreender, consegue entender por que aquela pessoa fez isso, por que ela agiu dessa forma. Lógico, talvez não aceite, mas consegue compreender e assim amar, perdoar. E olha, gente, é uma situação muito difícil. Orar pelos aqueles que vos perseguem é uma situação bem complicada. Alguns anos eu fui assaltado, roubado, né? 2 ladrões vieram frente meu carro assim, não tinha nem como reagir. Aí eu tive que me render.
O cara já abriu ficou com um revólver apontado para mim, então eles levaram todo o meu carro, carteira, celular, eu vi o meu carro, né, e estava com a minha filha, minhas filhas do lado, lógico, graças a Deus eles não fizeram nada, mas eu vi o meu carro indo embora. Irmãos, naquele momento me deu uma raiva. Não vou dizer para os irmãos que eu orei por eles, falei, Deus, por favor, perdoa esses 2 bandidos, eles não sabem o que fazem. Eu queria muito, mas eu fiquei numa raiva, falei, meu Deus do céu, que raiva, né? Mas estava glorificando a Deus, porque Deus guardou. A Aya conta que ela estava do meu lado, assim, a Aya conta que era como se Deus tivesse colocado uma cortina para os bandidos não enxergassem ela. E eles não fizeram nada com ela, né? Só pediram para eu sair, pediu tudo, minha carteira, me ameaçaram, mas com ela e com o pessoal que estava atrás, minha sobrinha, o namorado da minha sobrinha estava atrás, não fez nada. A Aya conta que como Deus protegeu. Eu só estava glorificando a Deus porque Deus protegeu. Mas eu não estava assim, tão com o coração, né? Dizendo, Deus, puxa, perdoa os bandidos, né? Mas depois de um tempo, o delegado veio aqui na igreja, dizendo para eu ir lá na delegacia reconhecer os corpos, que eles acharam os bandidos, né? Era para eu reconhecer. Eles usaram meu carro para clonar a placa, né? E começaram a assaltar um condomínio. E aí o policial descobriu, eles estavam saindo desse condomínio com um monte de sacos, né, roubando várias casas. E no tiroteio, os policiais, eles revidaram, eles foram um tiroteio, eles acabaram matando os ladrões e eu tive que ir lá reconhecer, né. Eu não reconheci muito bem que era noite, não fiquei olhando na cara deles, né. Mas, infelizmente, eles vieram a óbito. Então, o que eu digo é, nunca roube um pastor, né. É só uma dica aí, né, toma cuidado aí. Mas eu não quis isso, eu não orei para que esses bandidos fossem mortos, e isso eu não fiz. Mas não vou dizer para os irmãos também que eu orei pedindo para Deus, né, ter misericórdia. Não sei, essa foi uma coisa que eu não posso julgar se Deus fez isso ou não. Mas, irmãos, como é difícil nessa questão de amar o próximo, orar pelos que vos perseguem. Eu fiquei pensando muito sobre isso. Irmãos, como é difícil nessas situações, pessoas que fazem calúnia contra você. Quando você fica sabendo, metade do teu trabalho está falando mal de você. Como você reage? Você ora, Deus, abençoa esses funcionários que estão querendo me tirar, puxar meu tapete. É muito difícil, mas a Bíblia nos fala que aqueles que têm uma vida no reino celestial, eles fazem isto. Amem seus inimigos, ore por aqueles que vos perseguem. Se você não tem conseguido isso, então ore ao Senhor para que você inicie uma caminhada sendo pobre de espírito, né? Coração limpo. Falta alguma coisa na tua vida. A outra mudança que ocorre na nossa vida, rapidamente, nosso horário está um pouco avançado, é a mudança no relacionamento com Deus. Então, irmãos, no Sermão do Monte, Jesus vai falar que o relacionamento com Deus também muda. Por que ele está falando sobre isso? Porque naquele tempo, se a gente olhar em Mateus capítulo 6 agora, de 6 a 8, havia alguns irmãos que oravam em pé, bem alto na sinagoga. Fazia isso, uma oração bem alta, né? Dizendo que ele era santo, mostrando, né? Só de aparência, mas era um relacionamento vazio com Deus. Era um relacionamento só para mostrar para as pessoas, né? Então havia naquela época várias pessoas assim, que tinha essa atitude. Não que é errado orar alto, não que é errado você levantar aqui na igreja, na hora do louvor, orar, cantar, não é errado, não é isso. Mas naquele tempo, olha a questão da consciência, tinha alguns irmãos que faziam isso, só para se mostrar, né? Só para se mostrar. Se você não faz isso para se mostrar, irmãos, pode orar alto, pode gritar glória a Deus, sem problema nenhum. Se você está fazendo isso com o Pai, glorificando, pode fazer isso. O duro é que essas pessoas estão fazendo isso com orgulho ali, né? Falando, olha, está vendo como eu sou santo? Eu sei orar. E Jesus fala, não, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta. E não fica falando palavras repetidas, mas entra numa comunhão íntima com Deus. Entra numa comunhão profunda com Deus. E no Sermão do Monte, então, Jesus fala, como é que se dá isso? Aí ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, a oração do Dominical, dizendo, como que Jesus fala, faz uma amostra, como que deve ser a oração. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, né? Uma confissão, uma rendição, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores,
Se você tem, né? E não nos deixe cair em tentação. Então Jesus vai nos ensinar esta oração, mas isso não é uma repetição, é um exemplo que Jesus nos traz de como que a gente deve entrar na presença de Deus, sendo sincero, colocando todos os pontos da nossa vida, né? Então Jesus vai falar deste relacionamento com Deus, um relacionamento profundo com Jesus. E em seguida, no Sermão do Monte, Jesus vai nos ensinar a questão do jejum também. Porque tinha muita gente fazendo jejum, só para fazer ou para se mostrar, e jejum ele fala não, também para trazer essa nossa vida de entrega, sacrifício, de um relacionamento com o Pai, de consagração da nossa vida. Então é uma coisa séria também para nós. Irmãos, então o relacionamento, eu falei, como que se dá isso? Eu li um artigo sobre isso, né, quando fala isso. Quando oramos, então, quando entramos falando, venha o teu reino, estamos, na verdade, nos dispondo a estar numa relação mais próxima de Deus e mudar a nossa vida com atitudes e palavras que reflitam a presença dEle em nós. Este é o relacionamento, então, essa mudança do relacionamento com Deus também, que já não é mais um relacionamento frio, um relacionamento só por ter, mas um relacionamento profundo, uma mudança profunda agora. E aí a gente vai vendo a dimensão do reino. Estamos entrando numa relação mais próxima com Deus, né? E a quinta e última mudança que ocorre na nossa vida são os nossos anseios. Em Mateus capítulo 6, vai falar sobre isso, as mudanças dos nossos anseios agora. Em Mateus capítulo 6 vai começar dizendo assim, por isso, Jesus falando, né, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é vez de comer ou beber. Não andeis ansiosos. Quantos, nesse tempo, não estão com problema de ansiedade? Principalmente pós-pandemia. É muito difícil, logicamente, o que estamos vivendo hoje. Mas, milagrosamente, Jesus fala isso. Não andeis ansiosos pela nossa vida, quanto ao que é a vez de comer, o que é a vez de vestir, o que nós vamos fazer. Ele fala, olhe os pássaros, né? Observe as aves dos céus. Né? Eles não plantam, não trabalham, mas tem sempre comida ali. E Jesus fala assim, sobre essa questão, não andeis ansiosos da nossa vida, né? Então, irmãos, ele vai descrevendo sobre isso, e no final, ele vai falar assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Basicamente, ele termina o Sermão do Monte, ensinando sobre isso. Quantas vezes a gente não viu falar desse versículo, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A questão é que nesse versículo nós fazemos por barganha. Nós tentamos buscar o reino, tentamos fazer as coisas do reino, então nós vemos a igreja, oramos, lemos a Bíblia, porque nós queremos que Jesus, agora eu fiz tudo, eu quero que todas as coisas sejam acrescentadas na minha vida. A segunda parte, nós queremos e gostamos que todas as coisas sejam acrescentadas na nossa vida, né? Sem muito esforço. Mas percebe, irmãos, o que nós temos que fazer antes? Entender sobre o reino. Buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino. É nessa base da confiança. Então, não andeis ansiosos na nossa vida, é derramar nossa confiança, que Deus há de guardar a nossa vida, Deus há de guardar nossa saúde, Deus há de guardar nosso trabalho, Deus há de guardar o amanhã, Deus há de guardar aquela luta que você está tendo com algum irmão, com alguma irmã, Deus há de guardar todas as coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu queria concluir dizendo assim, que nas parábolas, Jesus tentou explicar sobre isso, e muitos não entenderam que havia chegado o reino. Muitos não puderam entender como é bom estar no reino. Por quê, irmãos? Por que a maioria das vezes que Jesus contava a parábola, muitos iam embora? Porque não estavam dispostos a ouvir, não estavam dispostos a mudar suas atitudes, não estavam dispostos a consertar relacionamentos na sua vida, não estavam dispostos a deixar seus ídolos, mudar os valores da sua vida, não estavam dispostos a ser pobres de espírito. Então, eles falaram, difícil esse discurso,
Quem pode aguentar? Diz, como que eu vou? Não dá. Então, irmãos, nem todos puderam entender como é bom a dimensão do Evangelho. E quando a gente tem essa certeza, irmãos, nada vai tirar, nada vai separar desse amor. Não tem o que tirar, porque nós temos a certeza que é melhor para a nossa vida. Você pode ser chamado para qualquer outra coisa boa dessa terra, você vai dizer não, porque, cara, você não está entendendo, eu tenho uma coisa boa na minha vida que eu não quero deixar. Vai acontecer isso. Então, irmãos, quando estamos falando, venha o teu reino, precisamos estar dispostos à mudança. Quando você orar, venha o teu reino, nós precisamos estar dispostos a essas mudanças. E quando elas acontecem, quando a gente vai deixando essas mudanças acontecerem, a gente vai entendendo a dimensão daquilo que Jesus fala, deste tesouro imensurável, algo tremendo na nossa vida. O reino de Deus já chegou e está dentro de nossos corações. Eu gostaria de convidar os irmãos a ficarem em pé, para nós meditarmos nessa palavra. Vamos orar para que, irmãos, dentro dessa palavra, você tem buscado, fala, Deus, eu quero encontrar com a dimensão do reino celestial. Irmãos, você faça essa oração. E se tem alguma desses itens que você viu, puxa, eu preciso mudar alguns desses itens na minha vida, faça essa oração. Irmãos, tem coisa para mudar na sua vida, faça essa oração e o Espírito Santo vai mostrando uma dimensão, enchendo a tua vida com o reino celestial. Às vezes fala, Deus, por que eu não estou em encontro com o Senhor verdadeiro? A tua vida está travada, com tantas coisas que estão amarrando a tua vida, pecados, orgulhos. Irmãos, nessa manhã o Senhor nos convida a ser pobres de espírito. Deles é o reino dos céus. O reino dos céus pertence à sua vida agora, porque você está se derramando. Ele é o teu rei, e como súdito do teu rei, você está entregando todos os seus direitos a Ele. Quantos aqui querem fazer essa entrega, irmãos? Eu não vou pedir para você levantar a sua mão, mas se tem algum item que você quer entregar, por favor, faça você com o Pai. Se tem áreas na sua vida, desencadeou áreas na sua vida, na questão da consciência, na questão do senso de justiça, na questão do perdão, do relacionamento com Deus que está morto, e você fala, Deus, eu quero ser liberto disto, e eu quero pedir, Senhor, para que o reino celestial venha ao encontro na minha vida, faça esta oração. Pai querido, diante desta palavra, entrego a minha vida, a vida de todos os meus irmãos aqui, porque nós queremos louvar o Teu nome, porque há esperança neste reino que vivemos, porque o reino de Deus já chegou, está em nossos corações, habita em nós, e nos perdoa, Deus, porque muitas vezes não conseguimos enxergar essa dimensão do reino celestial, por causa dos nossos problemas, por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos orgulhos. E nesta manhã nós queremos, Jesus, pedir que não sejamos, Deus, como a multidão do primeiro século que não quis entender. Jesus, se teu ouvido, os corações que estão endurecidos nesta manhã, liberta os corações para poder entender esta mensagem do reino que é chegada a nós, que o Senhor nos deu gratuitamente, e nós queremos viver isso verdadeiramente, Pai. Nos ajuda a isso, a viver verdadeiramente. Nos ajuda, Senhor, como igreja, a viver a vida no reino verdadeiramente. Oh Deus, eu peço, Senhor, Pai, Tu possa transformar cada área de nossas vidas, as áreas que o Senhor aponta no Sermão do Monte, e fora tantas outras coisas, o Senhor possa transformar de nossas vidas. Pai, aquilo que os irmãos têm levantado, as questões da sua vida, Pai, transforma. Eu peço nesse momento pelos lares, a começar pelos lares, Senhor, na relação marido e esposa, filhos, avós, hoje e outros que moram em casa, possa haver uma vida no reino de paz, de longanimidade, de justiça, de mansidão, pais que vivem o reino, mães que vivem o reino, filhos que vivem o reino, e dentro da sua casa possa testificar uma vida no reino. Pai, a nossa vida,
às vezes fica preso em orgulhos, nossa vaidade, e é tão pequena, é tão passageira. Nós queremos aproveitar o pouco tempo da nossa vida, experimentar desde agora, viver o reino verdadeiramente, o gozo de viver contigo, Jesus, e não ter dúvida nenhuma, Pai, de Ti, Jesus. Oh Deus, aqueles que estão entregando os corações nessa manhã, eu peço, Jesus, Tu possa realmente fazer essa transformação e mostrar ao Espírito Santo como é grande e como tem uma alegria estar diante do Teu reino. Eu entrego em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podeis assentar?